reunião de condomínio da cachorrada. Vocês. Estamos aqui com o Nicodemos Sena. Nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre a jornada dele de vida, sobre literatura amazônica, Rio Maró. Então, é um pouco da conversa que a gente vai ter aqui nesse momento. Quem é o Nicodemos Sena? A pergunta que eu acho que eu ainda estou tentando responder, né? Na verdade, essa pergunta eu me fiz aos 13 anos de idade, quando uma irmã minha, mais velha, me disse que eu era adotado, né? Aquilo me chocou, eu fiquei anos, né, me olhando no espelho, vendo se eu era parecido com meus irmãos, né? Ela queria apenas, né, bagunçar minha cabeça e se vingar, porque eu era o queridinho da minha mãe, né? Então, mas é uma pergunta muito séria e é sobre a questão da identidade, né? A questão da identidade, né? Então eu comecei perguntando quem eu era dentro da família. Depois quem eu era, né, neste rio. Depois quem eu era na cidade, a primeira cidade onde eu morei, Santarém do Pará. E depois quem eu era, né, o Nicodemos, né, um garoto magro, espinhoso, espinhento, né, que não se achava nem um pouco, né, bonito, né? E depois quem eu era como um filho da Amazônia, né? Nesse momento, eu já uma certa idade, 19, 20 anos, eu fui buscar nos livros, fui buscar conversando, né, com pessoas mais idosas, buscando a minha própria experiência, o meu passado, para responder essa questão, né? Afinal de contas, o Nicodemos e a Amazônia, né? Qual o papel desses dois entes, um individual e outro coletivo, dentro deste mundo, a Terra, este planeta, né? E eu acho que essa questão é a questão principal da minha vida até hoje. Eu tenho algumas respostas já, né? Mas ainda não me apaziguei quanto a isso, totalmente, né? Aos 63 anos, 64 anos, confesso, né? Ainda estou tentando responder quem nós somos. Já não é mais o Nicodemos Amazônia, é nós, né? O nosso povo, as cento e poucas etnias, né, que habitam o território da Amazônia, uma Amazônia que é um pouquinho mais do que a metade do território brasileiro, né? Então você começou, digamos assim, me colocando uma grande questão que eu considero até hoje a questão principal, a questão da identidade cultural, né? Num momento em que existe todo um ataque, né, contra justamente o surgimento, o fortalecimento dessa busca de identidade dos povos amazônicos. Resume um pouco da tua história, da tua jornada, né? Nasceu aqui no Maró, depois foi para São Paulo. Faz um resuminho pra gente desse. Eu nasci no Rio Maró, né? Não exatamente neste lugar. Eu nasci um pouco mais acima, né, no lugar chamado Cachimbo, né? Mais ou menos umas 2 horas lá para cima, né? E eu tenho memória, eu tenho lembrança, né? Porque nós moramos aqui, eu com meu pai, minha mãe, meus irmãos, até eu tinha 8 anos de idade, quando a minha família, meu pai resolveu se transferir para a cidade mais próxima, que era Santarém do estado do Pará, né? Era uma cidade pequena e eu tenho lembrança dessa mudança, né? Foi um choque, primeiro grande choque cultural meu, mudar do Rio Maró, onde nós vivíamos uma vida completamente, né, livre, né, digamos assim. Meu pai era um homem do mato, ele, né, nós vivíamos da pesca e da caça, né, e da roça, que a mandioca, a cultura da mandioca digamos, é a base da civilização aqui, né, da Amazônia, até hoje, né?
nós fomos para a cidade, eu com 8 anos de idade, né? Então eu não sei bem exatamente o dia que eu nasci, porque eu fui registrado aos 8 anos de idade, o registro, né, civil, né? Mas eu nasci no Maró e sou de Santarém do Pará, né? Então esse rio para mim aqui é o primeiro líquido. Eu saí da barriga da minha mãe, né, que é líquido, é um oceano líquido pequenino, né, e fui despejado no outro oceano, né, líquido, que é a Amazônia, com os seus rios, né, de água, que está essas correntes, né, de vapor, que são verdadeiros rios que estão no céu, né, e esse rio maravilhoso que você está vendo aqui, o Rio Maró, é o meu rio. Fernando Pessoa tem o rio dele, que é o Tejo, né? Drummond tem um riozinho lá, correndo em Itabira, e assim por diante, né? Eu tenho o meu rio, né, que é o Rio Maró. Atualmente, onde você mora? O que você faz da vida? Bom, eu moro no estado de São Paulo, uma cidade chamada Taubaté, no vale do Rio Paraíba do Sul, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Na verdade eu não sei onde que eu estou, né, em que lugar do universo, porque o meu coração é amazônico, a Amazônia vive em mim e eu vivo na Amazônia, o universo cultural. Eu acho que eu sou uma pessoa que estou fora do lugar, né? Estou fora. Eu nasci e no momento em que eu saí do Maró, eu estou numa viagem sem fim, né? E sem retorno também me parece, porque quando eu retorno à minha terra, eu não encontro mais aquilo que eu deixei, né? A Amazônia, como você sabe, né, ela é vítima, né, da cobiça internacional e nacional desde que ela existe, né? Todos têm um projeto para a Amazônia, todos têm um plano para desenvolver a Amazônia, mas na verdade a Amazônia tem sido vítima de rapina, né? De saques, a sua natureza, a sua riqueza, seu ouro, seu manganês, né? Os seus peixes ornamentais, a sua água, né? A energia, né, dos seus rios, e pouco fica aqui para o nosso povo, né? Então eu estou em São Paulo e sentindo sempre impacto, né? Eu tenho pesadelos terríveis, né, com os noticiários de queimadas na Amazônia atual, né? Atualmente, por exemplo, né? Então eu estou lá e eu sou um arauto amazônico lá. Eu assumi esse rótulo de escritor da Amazônia, isso não, eu busquei isso, não tem problema nenhum para mim. Eu conheço amazônidas que querem esquecer seu passado, né? Querem apagar as pegadas do tempo, né? Eu não, eu chamei para mim esse rótulo, porque eu amo esse lugar, né? E eu sinto dores, né, com o noticiário que mostra as florestas sendo incendiadas, né, os rios sendo envenenados pelo mercúrio, né, do garimpo clandestino, do garimpo ilegal, né, a nossa madeira, né, que está sendo cortada né, e levada, né, para o exterior, né. Então eu sofro na carne esse problema. E eu sou um arauto da Amazônia, onde eu vivo, onde eu estou. Atualmente eu estou em São Paulo, né? Não sei onde vou estar amanhã. E o que significa estar aqui na beira desse rio? O que significa para você esse momento aqui? É um momento mágico, é um momento, eu diria até que sobrenatural, né? De estar aqui nesse lugar onde eu vejo a vida acontecendo, né? Uma vida que eu conheço, que eu já vivi, né? Crianças, homens, mulheres, famílias, né, produzindo a vida num lugar desse, né? Silêncio, né? Isolamento, né? É difícil, né, de falar sobre isso, né? Porque eu me emociono com isso ainda, né? É uma alegria quando eu venho aqui, quando eu estou chegando aqui, mas é uma grande tristeza em pensar que não posso ficar aqui mais, né, para
sempre. Né? Então, é difícil de falar sobre isso. Provoca ainda uma grande emoção. Né? Mas eu me sinto alegre em saber que existe esse lugar. Né? Um lugar onde o homem pode ser feliz. Aliás, que é o título do meu próximo livro. Lá seremos felizes. Que lugar é esse? Né? Então, já que a gente começou a falar de literatura, então me conta um pouco, então, como é que foi essa tua entrada no mundo da literatura, né? Um caboclo que saiu aqui do Maró, de repente aí tem uma estrada já percorrida, né, no mundo da literatura. Como é que foi isso? Como é que foi o início disso tudo? Eu acho que o homem amazônico ele já nasce dentro da literatura, né? A literatura oral. Isso aí é uma questão, assim, uma expressão assim, que um paradoxo, né? Como que uma literatura é oral? Se há quem diga que literatura só é a literatura culta, né? Codificada, né? Escolarizada, né? Eu acho que não. Aliás, que não só eu, né? Mas o grande pesquisador Câmara Cascudo, né, um dos maiores especialistas nas lendas, no folclore brasileiro, ele tem um livro intitulado Literatura Oral, né, e eu sou dessa linha. Eu acho que eu nasci dentro da literatura, a literatura oral. O meu primeiro grande professor foi meu pai, né, um exímio contador de histórias, um caboclo que nasceu no Lago Grande e veio para cá com 17 anos para o Rio Maró, né? E depois se instalou aqui, né? Casou-se com uma moça e veio morar no Rio Maró, né? Onde meu tio já estava aqui, meu tio Junito, né? Já morava no Rio Maró. Então eu nasci no Rio Maró, né? E meu pai foi meu primeiro grande mestre, o senhor Bernardino Sena, né? Filho de um caboclo, né? Com uma mulher branca, né? Chamada Raimunda Sena, descendente de portugueses, com uma linhagem judaica, né? Então eu sou fruto dessa mistura, né? Do homem branco e com o caboclo, né? Que vem de uma linhagem indígena, né? Com o português, o colonizador português, né? É isso, né? E a entrada na literatura? A entrada na literatura se deu, na literatura mesmo, né? Foi com Graciliano Ramos, né? Ao ler Vidas Secas, né? Um grande livro que me impacta até hoje quando eu leio Vidas Secas, a história da cachorrinha baleia, né? Assim, a Vitória, né? Fabiano, né? Aquele papagaio que eles tiveram de comer, né? Para não morrerem de fome, andando no semiárido nordestino em busca do futuro, em busca de uma vida melhor, aqueles retirantes, né? Aquilo me impactou a tal ponto, aos 13 anos, né? Que eu desandei a ler e procurar outros livros, né? Aí encontrei Machado de Assis, que aconteceu quase na mesma época, né? Um professor meu de Santarém, de português, pediu um trabalho, né, em grupo na escola, no ginásio que eu estudava, ginásio Batista, né? E eu fiz o trabalho para os coleguinhas, né? E eles todos assinaram, mas eu fiz o trabalho. E o professor descobriu aquilo, percebeu. E ele fez um elogio público, né, diante dos colegas e revelou, assim, eu sei que o Nicodemos fez esse trabalho, mas ele foi muito generoso, né, não puniu os coleguinhas, né, deu nota também para eles, talvez até para mim não me deixar tão exposto, né? E também isso foi muito importante, né? Eu acho que todo escritor tem um professor na sua vida, ou uma professora, né? Todo escritor tem um escritor na sua vida também. Então eu devo ao Graciliano Ramos, né, esse grande alagoano, né, que tinha uma preocupação imensa com a questão
da pobreza, da miséria, né? Ele sempre colocava, os principais personagens dele eram pessoas excluídas do sistema social. E a minha literatura não é à toa que é um pouco comparada com a literatura de Graciliano Ramos, né? Com essa preocupação social. Que massa. Nicodemos, então foi assim que tu entraste para o mundo da literatura. E o que foi produzido ao longo aí dessa trajetória sua na literatura? Bom, eu fui para São Paulo, né, em busca do futuro, que eu estou buscando até hoje. Eu descobri que não há futuro, há um presente aqui e agora acontecendo. Se você não souber viver o presente, você não vai viver tempo nenhum, né? Então eu fui para São Paulo com 18 anos para cursar jornalismo, né? Porque eu imaginei que, seguindo a profissão de jornalista, eu estaria mais próximo, né, de ser um escritor, né? Esse é um cálculo que eu fiz. Depois eu mudei de ideia, vi que até que o jornalismo se ajuda por um lado, trabalha com a palavra, por outro te afasta, né, do texto, da imaginação, né? Mas As obras. as obras, né? Então eu escrevi vários contos nessa fase, né, inicial, mas só um conto que realmente eu guardo, né, e faz parte da minha obra, né? Os demais, alguns eu queimei, joguei fora, né, e alguns eu guardo, mas qualquer momento eu me desfaço, né, para ninguém publicar, né? Na verdade, a literatura começou comigo a sério quando eu resolvi escrever um livro, né, um romance, né? Deixei os contos e me lancei no gênero romance, né? Porque eu queria, digamos, através de uma narrativa longa, né, ter o espaço suficiente para aprofundar, né, algumas questões que eu queria tratar, né? Depois de ler muito, 4, 5 anos lendo sobre a Amazônia, sobre o Brasil, né, sobre a questão da brasilidade, a questão da colonização, né, como que se deu a colonização na Amazônia, né, a questão das etnias, a questão dos genocídios, né, que a Amazônia vive uma realidade de constantes genocídios desde 1500, né? Então eu percebi que o meu tema era esse, né? E me lancei a escrever um livro que redundou em A Espera do Nunca Mais. Um livro que, uns 4, 5 anos de pesquisa em arquivos públicos, muitas viagens de retorno, né, inclusive ao Maró, para conversar com os antigos, com a minha tia, com meu tio, né, com os pajés daqui, né. 40 anos atrás, 30 anos atrás, era comum você encontrar, né, os curandeiros, os pajés, né, as parteiras, né, as parteiras. Eu nasci, né, vi ao mundo pela mão de uma parteira. Hoje já é relativamente, não fácil, mas é possível ir para a mulher, né, parir lá no hospital com o médico, né. Naquela época não tinha pré-natal, não tinha coisa nenhuma, né. Então eu nasci aqui um exemplo, né, de como era difícil a vida, não é? Então, quer dizer, todo esse mundo, né, eu tive de rememorar, pesquisar em livros e nos antigos, receitas, por exemplo, culinárias, né, que aparecem na Espera Nunca Mais, são receitas que essa minha tia, né, e a minha avó, o meu pai, né, minha mãe, que moraram aqui, me passaram, né? Maniçoba, maniquera, toda essa coisa, né, que infelizmente aos poucos, né, as novas gerações estão perdendo isso aí, né? Então saiu A Espera Nunca Mais, esse livro imenso, que eu levei 5 anos escrevendo diariamente, né? Praticamente congelei minha vida, as outras coisas, para me dedicar a esse livro, né? Um livro de praticamente 1000 páginas, né?
mas valeu a pena. Foram os anos mais difíceis da minha vida, porque eu estava numa situação muito indefinida. Eu era jornalista, formado também em Direito pela Universidade de São Paulo, morando lá em São Paulo, né? E me lancei numa aventura muito arriscada. Como são todas as grandes aventuras, né? Você não sabe como vai terminar, né? Felizmente eu consegui terminar esse livro. Foi um grande desafio que me impus. Concluí esse livro, um livro de quase 1000 páginas, né? Publicado em 1999, portanto já 23 anos atrás, né? Está em 3ª edição, relançado em 2020 pela editora Cotter de Curitiba, né? Com ilustrações, trazendo no final já trechos de tese de doutorado, né? Uma tese de doutorado que foi defendida na Universidade Federal do Amazonas, né? E trechos de resenhas importantes em grandes jornais brasileiros. Eu ganhei um prêmio muito importante com esse livro na virada dos 500 anos, em 2000, né? O prêmio Lima Barreto Brasil 500 anos, concedido pela União Brasileira de Escritores no Rio de Janeiro. Na época eu era jornalista em Belém do Pará, na província do Pará. Isso foi muito importante porque chamou a atenção da crítica para o meu romance. Até então eu era escritor, né, totalmente desconhecido, né? Tinha lançado o livro um ano antes. E isso abriu as portas de alguns grandes jornais do Brasil, como o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que publicaram resenhas muito elogiosas, né, ao livro. Então esse livro é o maior em volume, né, e é o também que me levou, quer dizer, uma faixa, uma etapa, um pedaço da minha vida, né. Depois vieram outros romances, não menos trabalhosos. A Noite é dos Pássaros, né? A Noite é dos Pássaros, um livro menor, né, menos páginas, mas que eu levei 2 anos escrevendo. Ele se passa na foz do Rio Amazonas, em 1750, mais ou menos, né? Na era chamada Era Pombalina, do Marquês de Pombal, o ministro poderoso do Dom José I, né? O Brasil era colônia ainda de Portugal. Então eu narro a história de um português cientista, naquela época cientista botânico, se chamava naturalista. Ele veio para o Brasil, ficou alguns anos percorrendo o rio Amazonas e alguns afluentes, né, pesquisando a flora e fauna. Esse naturalista. Eu peguei a vida dele como decalque, né, como modelo, e criei um personagem, um misto de história e um misto de ficção, que é o Alexandre Rodrigo Ferreira. Modifiquei um pouquinho, Rodrigues virou Rodrigo, né? Intencionalmente fazendo uma referência àquele nome, uma homenagem a esse grande, por sinal brasileiro, baiano, né? Que foi com 13 anos de idade para Lisboa, né? Esse romance também é um romance premiado pela Academia Mineira de Letras, em 2003, está em 2ª edição, né? É um romance amazônico também, em que o naturalista cai prisioneiro dos Tupinambá, né, que era uma etnia que ainda existe, está viva, né? Foi decretada a sua morte pelos antropólogos, né, oficiais, mas hoje eles reivindicam a sua identidade. Não, nós não morremos, vocês decretaram nossa morte. Mas nós estamos vivos, né, com a nossa tradição, nossa cultura na Ilha do Marajó, né? Só que eles não praticam mais o canibalismo, como naquela época. Então o meu personagem, eu imaginei ele, né, sendo preparado para um belo, né, jantar de antropofagia, né? Ele escapa no final. Então é um romance assim, de muita pesquisa. É híbrido, português, Nhangatu. Imagina a pesquisa que eu tive de fazer, né, o trabalho, né? E também viagens ao Marajó e tal, né, para conhecer melhor aquela região. Então é isso. Depois veio A Mulher, Homem e o Cão, o 3º romance, uma novela intensa, 100 e poucas páginas, acho que em 6 meses eu escrevi, e saí desse trabalho doente, né, com a vesícula petrificada, devido à forte emoção que eu tive a escrever esse livro, né? O médico me falou isso. Eu terminei o romance e fui para a sala de cirurgia com muitas dores. E o médico perguntou assim: vem cá, você passou certamente por forte emoção, alguma coisa aconteceu na tua vida. Porque quando a vesícula empedra totalmente, né,
a pessoa passa por um estado de choque, alguma coisa. O que aconteceu na tua vida? A única coisa que tinha acontecido é eu me lançar a escrita de A Mulher, o Homem e o Cão, né? Depois disso veio Choro por Ti, Meu Terra, né? Choro por Ti, Meu Terra é uma história que eu dedico a meu pai, Bernardino Sena, que foi meu primeiro mestre da narrativa oral, né? E eu rememoro com ele, junto com ele, durante um dia, das 9 às 18 horas, né? Num local em que ele diz que foi muito feliz, que é Belterra, né? A Bela Terra é uma cidade construída pelo magnata Henry Ford, né? Que investiu capital no Brasil para plantar planificadamente, cientificamente, a Hevea brasiliensis, a seringueira nossa, né, nativa da Amazônia, para produzir o látex para os pneumáticos da sua indústria automobilística, né, que estava na moda, então, no começo do século passado, né? Então essa é a história. E meu pai me levou nesse dia lá e saiu esse livro, que na verdade é um livro, digamos assim, metafórico. Belterra, você pode ler também, Choro por Ti, Brasil, Choro por Ti, Universo, né? O planeta Terra, né? Bombardeado, um planeta sofrido, um planeta desfigurado pela ação humana, né? E é isso, minha obra é essa. Eu tenho também um poema longo, né, que chama Ladrões nos Celeiros, Avante Companheiros, né? Eu não me considero um escritor do verso. Eu acho muito difícil escrever em versos, né? Quero verso livre ou rimado. Mas saiu esse poema longo, né? Eu indignado contra o que aconteceu no Brasil de 2016 para cá, né? Que eu considero um golpe de Estado que houve, né? Uma quebra do processo democrático com o impeachment, né, da presidenta Dilma, primeira mulher, né? Um acontecimento muito importante a chegar à presidência da República no Brasil. E a nossa elite, a nossa burguesia, digamos, machista, misógina, né, escravocrata, mentalidade, né, senhorial, não suportou aquela mulher no poder e tirou aquela mulher na mão grande. Depois veio a prisão do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o metalúrgico, o primeiro trabalhador de verdade, né, por sinal que perdeu um dedo, né, numa prensa, né, trabalhando, que foi preso para não ganhar as eleições, né? E nós estamos hoje no Brasil lançado, né, nessa situação muito triste, né, entregue a uma verdadeira quadrilha, esta sim uma quadrilha, né, que está saqueando os celeiros nacionais. Então eu escrevi esse poema, Ladrões nos Celeiros, Avante Companheiros, né? E eu tenho um inédito, né, que vai ser publicado até o final do ano, Lá Seremos Felizes. É um romance, né? Que legal. Dentro dessa tua trajetória, então, com exceção do poema, né, longo, então tua temática sempre foi voltada para a Amazônia, né? Eu queria que tu falasse o que tem sido o diferencial, a tua contribuição para a literatura amazônica. O que tu considera de diferente do que até então, né? A gente tem vários escritores amazônicos, né? Então, queria que tu fizesse aí, pontuasse, né? Essa tua relação, por exemplo, com o maró, com a floresta, isso tem a ver com o que tu contribui, digamos assim, para a literatura amazônica? Bom, eu acho que o diferencial é a vivência, né? O fato de eu ter tido a sorte, né, pela providência divina, né, de ter nascido aqui, neste lugar, né, que marcou muito minha vida e continua marcando a vivência, né? Então eu sou escritor de vivência. Eu escrevo aquilo que eu vivi ou que eu ouvi de fontes diretas, né? Evidente que depois eu fui aos livros, né, aos sociólogos, para entender o contexto, né? O contexto não só da Amazônia dentro do Brasil, mas o contexto do Brasil, né, digamos assim, no quadro das nações, né, dentro de uma economia globalizada, né? Um diferencial também que eu acho é o seguinte, que eu procurei, digamos assim,
desmontar, né, certos mitos sobre a Amazônia. Um deles que é uma terra vazia, acéfala, onde não há inteligência, né? Uma outra de que é um paraíso. É um paraíso, né? É um paraíso. Então, quer dizer, eu procurei, assim, digamos, desestruturar a história oficial e recontar a história, ou recriar a história do ponto de vista dos oprimidos deste país, continente que é a Amazônia, né? Outro diferencial é que eu tenho uma posição assim, eu acho que a história da Amazônia, desse território, desse pedaço do mundo, né, do universo, seria outra do ponto de vista da sua população, né, se nós tivéssemos construído uma história de autonomia e independência, né? Estivemos próximo disso com a cabanagem, com a Revolução Cabana, que aconteceu de 1835 a 1841. Chegamos a ter governos, né, próprios em Belém do Pará, né? Naquela época a Amazônia não era Amazônia, era Grão-Pará e Maranhão, né? Depois que veio esse nome Amazônia, por sinal muito impróprio, né? Porque a Amazônia lembra a lenda grega das Amazonas, tudo, né? Então eu acho que eu sou um amazônida, eu não fujo da minha, né, característica amazônica, procuro reafirmar minhas características amazônicas, a minha literatura, os meus romances, busco expressar o homem amazônico, se é que se pode, né, falar em homem amazônico. É uma maneira, né, talvez até imprópria, né? Eu tô ainda refletindo sobre a questão do homem amazônico, né? E tem a mulher amazônica também, né? Porque é tão complexa, né, a situação da Amazônia em todos os aspectos, né? Étnico, nós temos aqui mais de 100 etnias, mais de 100 línguas sendo faladas no território amazônico, né? Então já é complicado você falar no homem amazônico. Mas digamos assim, a cultura amazônica, né? Dentro da diversidade, né, da complexidade, da biodiversidade, que é da natureza física, natural, quanto da natureza social, né, humana, né? É muito complexo. Então eu procuro expressar esse mundo amazônico, né? Então eu sou escritor da Amazônia, eu não fujo disso. Há escritores da Amazônia que ou romantizam a Amazônia, né, e ficam no folclore da Amazônia, né? Nos meus livros, por exemplo, A Mulher e o Cão, né, aparece o boto, mas não aparece com o nome boto, né? Existe o arquétipo, né? O arquétipo. Um arquétipo que vai encontrar em todas as civilizações, né? Desde a Grécia, né, até as civilizações, né, do Índico, da América do Sul, outras, né, e que a gente encontra na Amazônia também, né? Outra coisa em que eu acho que o escritor da Amazônia tem que se diferenciar, né, tem que buscar reafirmar, né, é desvertir a nossa história, né, da roupagem imposta pelo colonizador, né, e trazendo para mais presente. Nós vivemos uma situação de neocolonização, neocolonialismo, né? A Amazônia, um neocolonialismo que é feito quer pelos mesmos interesses das metrópoles, que agora a metrópole é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Digamos, politicamente gerida, né, lá em Brasília, né? Quer o colonialismo feito pelas oligarquias locais que se associam, né, a essa grande burguesia nacional, que por sua vez é uma burguesia dependente do imperialismo americano e dos imperialismos, né, europeu também, né? Então, quer dizer, a literatura amazônica eu acho que tem que ser uma literatura crítica, né? Mesmo quando se trata de arte, né? De romance, de ficção, né? Eu não estou dizendo aqui que o romance deva virar um panfleto,
o Manifesto, né? Mas eu me espelho muito em autores como Tolstói, por exemplo, na Rússia, né? A Rússia czarista. Grande escritor, que colocou dentro daqueles livros também enormes, Guerra e Paz, é uma espera de nunca mais, né, em termos de volume, né? E ele é considerado um escritor russo, né? Que foi, digamos assim, aclamado universalmente como escritor russo, porque ele coloca na sua literatura aquilo que preocupava aquela geração em que ele viveu, né? Que é a questão de uma Rússia submetida, né, aos interesses da Europa. E ele tinha uma visão nacionalista da Rússia, né, e do seu povo. Então, se existiu um escritor Tolstói, considerado um escritor russo, por que não pode ter o Nicodemos sendo um escritor amazônico? Por que ser amazônico é algo menor? Por que eu tenho que, digamos assim, esquecer minhas origens, não assumir minha postura de escritor amazônico, né? Eu escrevo aquilo que eu conheço, que eu vivi. Eu não posso escrever aquilo que eu não vivi, que eu não sei, que não me preocupa, que não me diz respeito, né? Machado de Assis é um escritor, então, só do Rio de Janeiro? Não, ele é um escritor que escreveu, né? A obra toda dele mostra a vida social daqueles salões do Rio de Janeiro, classe média, não sei o quê, né? Nem por isso chamo o Machado de Assis de um escritor unicamente do Rio de Janeiro, não. Ele retrata o Rio de Janeiro, ele vai nas questões, né, que existiam naquela época, no Império, né? No entanto, ele é um escritor também, né, que tem um interesse universal. Então essa questão do regional, universal, para mim é uma questão bizantina. O escritor escreve aquilo que ele conhece, que ele viveu. Nós vivemos em algum lugar, né? O escritor que nasce numa cidade grande de São Paulo, ele não tem condição nenhuma de escrever sobre a Amazônia, né? Se ele for escrever, tem tudo para naufragar. Agora, eu admiro muito um Loyola Brandão, né, por exemplo, que é um escritor paulista, que escreveu, né, um romance como Não Verás País Nenhum, né, que mostra a vida urbana fragmentada de São Paulo. Eu admiro muito aquela literatura, mas eu jamais ia conseguir escrever, né, com aquela força sobre uma realidade que não me empolga, porque eu não tenho essa experiência. Eu vivo em São Paulo, mas eu sou um amazônico. Eu sou como um indígena, né, que sai da sua tribo, vai estudar na universidade, numa capital, mas nem por isso ele deixa de ser indígena, né? Eu acho que essa comparação é muito perfeita para mim. Nicodemos, o que significa essa entrada na ALAS? O que é a ALAS, né? Bom, ALAS é Academia de Letras e Artes de Santarém, né? O que significa isso para mim, Mônica? Significa muito para mim, muito, né? Eu, a princípio, sou um pouco avesso, sempre fui avesso a esse negócio de silogeus, né? Academias, né? Porque eu acho que o artista não fica maior nem menor se participar ou não participar de uma entidade, de uma associação. Não é isso que vai fazer, né? Vai fazer o escritor maior ou menor, né? Mas para mim tem um significado muito importante, porque eu me afastei fisicamente, né? Fui morar no eixo chamado Rio-São Paulo, né? Lá eu sou visto como escritor da Amazônia, como eu te falei. Eu chamei para mim, né, essa responsabilidade, não fugir a responsabilidade de me identificar com a minha terra, com a minha gente, né? Mas quando eu venho para cá, muitas vezes, e eu paro muito no interior, de certa forma eu sofro com isso, né? Porque eu me desconectei, assim, aqui em Santarém principalmente, a minha cidade, né? Cidade natal, a cidade que me acolheu, né? Primeiro, da intelectualidade. Tenho meus amigos, um ou outro, mas eu estava sentindo necessidade, né, de me reintegrar, né, me aproximar, né, e ser aceito, né, pelas pessoas que gostam de literatura, de arte, os artistas, né, da minha terra, né. E eu estou muito feliz porque não partiu de mim, jamais partiria de mim, né, tentar entrar em qualquer academia, mas partiu dos acadêmicos, né. Eu quero aqui agradecer ao acadêmico, ao confrade, né, hoje confrade Edinaldo Rodrigues,
que descobriu meus livros, né? Já isso na década de 2010, mais ou menos, né? E até me convidou, né, certa feita, para vir como convidado ao Salão do Livro, primeiro ou segundo Salão do Livro em Santarém. Então, e mais para frente um pouco, né, ele fez um trabalho junto à Alas, né, para que a Alas me aceitasse como membro efetivo. Então eu fiquei sabendo que houve uma eleição, né, e eles me efetivaram como membro, né, um dos membros, a assumir uma das cadeiras da Alas. Isso me honra muito, né? Quero agradecer também ao atual presidente, que é o professor Anselmo Colares, né, que também, digamos assim, confirmou, né, essa minha posse, né, que vai acontecer, na verdade, oficialmente, dia 22, depois de amanhã. Né? Então eu vim, um dos motivos de vir a Santarém é para ir a essa recepção, né, do novo acadêmico. Então muito obrigado a Alas, né? Lá também eu sei que vou encontrar outros acadêmicos, o professor Bernardo Santana, que foi meu professor, né, anos atrás. Vai ser uma honra encontrar com o professor Bernardo, né? Estou ansioso para conhecer os demais acadêmicos. E viva a Alas, né? Vida longa a Alas.